Boa tarde, oitavo ano. Vamos iniciar nossa aulinha de ciências agora. Galerinha, na semana passada foi pedido para vocês realizarem a leitura aí das páginas 214 em diante, né? Dentro ainda do assunto que nós vivemos trabalhando sobre matéria e energia, né? A questão da composição do universo. Hoje nós vamos falar de energia e alguns tipos de energia, né? Energia é uma grandeza física, né? Que se conserva, isto é a quantidade total de energia, e a quantidade total de energia ela nunca muda. Em termos diferentes, entende-se que energia é a capacidade de realizar trabalho, e existem diversas formas de energia, né? Ou seja, que pode se transformar em outras. A gente sabe aí como, por exemplo, a questão da energia eólica, que ela se transforma em energia elétrica, a energia solar, que ela é transformada em energia elétrica também, que aí é fornecido nas casas para que seja possível usar alguns eletrodomésticos, né? Então, a definição de energia, por definição, é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Mas, diferentemente do trabalho que nós estamos conhecido, como não é o mesmo significado de trabalho que a gente realiza no dia a dia, né? O trabalho aí dentro da química, no ponto de vista da química e da física, esse trabalho que nós falamos, que é elaborado, que é feito pela energia, é considerado o resultado da aplicação de algum tipo de energia sobre um corpo, né? Que provoca aí uma modificação ou até mesmo um deslocamento desse corpo. Vocês vão estudar isso bem mais a fundo no ensino médio, né? Então, a energia ela se manifesta na natureza de diversas maneiras, como eu falei. Pode ser a energia eólica, a energia solar, né? Que é transformada na energia elétrica e que pode ser utilizada pelo ser humano para facilitar as tarefas diárias e proporcionar aí mais conforto. Então, os tipos de energia que nós vamos trabalhar hoje é energia cinética, energia térmica, energia sonora, né? Energia luminosa e energia elétrica. A energia cinética, né? Ela se manifesta é manifestada aí pelo movimento, né? Você vê aí energia de potencial. Então, nós podemos imaginar, por exemplo, um carro em movimento numa via, ou até mesmo essa pessoa, né? Esse rapaz aqui, em cima de um skate. Isso é energia cinética, né? É um movimento que o corpo faz. E é possível calcular a velocidade tanto de um automóvel quanto do corredor. Mas também a energia cinética que ambos os corpos eles podem produzir esses movimentos. É possível calcular a energia cinética dos corpos aplicando a forma que tem no livro de vocês na página 214, onde o EC é igual à energia cinética, também pode ser representada pela letra K, o M é a massa do corpo e o V é a velocidade do corpo, né? Então, a gente pode perceber que quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua velocidade, maior será o seu impulsionamento, né? Que é devido a essa questão dessa massa do corpo. Logo será maior também a energia cinética produzida. Por exemplo, um corpo em queda livre, né? Um corpo que tem a massa maior, essa queda ela vai ser bem mais rápida, né? Será maior também a produção de energia cinética produzida por ele. Dá-se o nome de cinemática, né? É o ramo da física que é responsável por descrever o movimento dos corpos, né? E o Joule aí é a unidade de medida de energia cinética. Então, a energia térmica, gente, ela nada mais é que a troca de calor entre os corpos, né? Aí a gente tem o exemplo de um ferro. Então, qual é a função do ferro? É engomar a roupa, não é? Então, como é que isso acontece? Ele passa esse calor, né, do ferro para a roupa. Então, a energia térmica, ela é a passagem de calor de um corpo para outro, né? A energia térmica ela pode ser gerada de muitas formas. No exemplo do ferro de passar,
A energia elétrica, ela resulta no ato de ligar o aparelho, né, na tomada, transformando em energia térmica. Então, essa energia elétrica é transformada em energia térmica, né, no momento em que esquenta esse ferro. Esta, por sua vez, né, nada mais é do que a movimentação das moléculas, que são os componentes do corpo do objeto. Então, quanto maior for essa movimentação, maior será a energia térmica produzida também. E dá-se o nome aí também de termodinâmica, que é o ramo, né, o ramo da física que é responsável por estudar esse tipo de energia. Outra coisa bem visível é no caso da geladeira. Então, a energia elétrica, ela é transformada em energia térmica, só que no caso contrário ao ferro, né? Ela vai para graus abaixo, né? Ela gela, que é diferente do ferro que vai para graus acima. Então é uma energia também, é uma energia elétrica que é transformada numa energia térmica, é o caso da geladeira. A energia sonora, gente, ela é manifestada, né, por movimento molecular entre dois ou mais objetos. Então, o atrito entre dois ou mais objetos e produzir a produção de som, né? Que geram aí essas ondas sonoras que são propagadas no ar, né? Então, é por essa razão que se afirma que não existe som no vácuo, né? Se não há nada para ter algum atrito, não tem como ter som. Porque no vácuo não há nenhum tipo de matéria, muito menos moléculas, né? Então, ao tocar nas cordas de um violão, batucar qualquer material, né, eles geram essas ondas que se propagam no ambiente até perderem força, né? E até perder força até lá é possível escutar o som. Então, no livro de vocês também tem imagem aí, ó, a orelha externa, orelha média e orelha interna, né? No caso, a orelha externa, ela funciona como uma concha acústica, né? Ela vai captando esses sons e vai encaminhando para lá, para dentro do ouvido, né? A parte interna do ouvido. Então, as ondas sonoras, elas fazem vibrar o ar que está dentro do canal auditivo. E essas vibrações, elas são transmitidas para o tímpano, que é um órgão do nosso ouvido, né? Que é o responsável por separar a orelha externa da orelha interna. Já a energia luminosa, ela se manifesta por ondas eletromagnéticas, né, entre as radiações infravermelhas e a radiação ultravioleta, que é transmitida pelos raios solares. Então, o Sol é a maior energia luminosa que nós temos. É a mais importante, a mais imponente, né? E a energia elétrica, que manifesta-se, né, nos movimentos dos elétrons, que é o que chamamos aí de corrente elétrica, né? Que aí várias energias, elas se transformam aí nessa energia elétrica. Foi passado a atividade, né, do assunto. Então, agora nós vamos fazer a correção. Inclusive, a atividade bem extensa, né, gente? Então, ó, assinale a alternativa correta. A oxidação do ferro é um fenômeno físico? Não, gente, é um fenômeno químico, né? Fusão do chumbo é um fenômeno químico? Não, é um fenômeno físico. A combustão da madeira é um fenômeno químico? Exatamente, porque ela passa por um processo onde não pode ser revertido, né? Queima do papel é um fenômeno físico? Não, é um fenômeno químico, que a gente sabe que não pode ser revertido também. Então, letra C, combustão de madeira é um fenômeno químico. Segundo, aquecer uma barra de ferro até o ponto de fusão, recolher o líquido em uma forma esférica, transformar em uma bola de ferro, é exemplo de qual fenômeno? É exemplo de fenômeno físico, gente, pois a substância continua sendo ferro. Mesmo ela tendo sido derretida e tendo mudado sua forma, ela continua sendo ferro. Então, não houve alteração química, né, na sua composição. Considere as seguintes propriedades de um metal puro: densidade, resistência mecânica, condutibilidade elétrica, né, ponto de fusão e dureza. Quantas dessas propriedades podem apresentar valores diferentes se formarmos ligas desse metal? E aí, gente? 4, né? Ó, resistência mecânica, a condutibilidade elétrica, ponto de fusão, dureza, densidade. 4 dessas, no caso aí, ó, densidade, resistência mecânica, a condutibilidade, né? Ele pode apresentar, né, valores diferentes se formarmos liga desse metal, né? Qual alternativa a seguir não poderíamos citar como propriedade geral da matéria? A extensão é, a impenetrabilidade é, indestrutibilidade é, inércia é. O odor não,
Porque é específico, né? É uma coisa que tem mau cheiro, é algo específico. Não é a questão do aroma no geral. No texto, um escultor recebe um bloco retangular de mármore e habilmente o transforma na estátua de uma celebridade do cinema. Podemos identificar matéria, corpo e objeto e a partir daí definir esses três conceitos. Matéria, mármore, né? Tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Corpo, bloco retangular de mármore, é uma porção limitada de matéria que por sua forma especial se presta a um determinado uso. E objeto, né? Estátua de mármore, porção limitada da matéria. Então assinale se somente a afirmativa 1 é correta. Então vamos lá, matéria. A matéria aí no caso, ó, um escultor recebe um bloco retangular de mármore e habilmente o transforma na estátua de uma celebridade do cinema. Podemos identificar matéria, corpo e objeto e a partir daí definir esses três conceitos. Então, a alternativa correta aí seria matéria, né? Que é o mármore. O mármore no geral, né? É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. O corpo seria uma porção limitada da matéria, né? No caso, foi invertido aí, corpo e objeto. O corpo é a porção limitada da matéria e o objeto seria essa porção limitada, né? O objeto seria exatamente a estátua, né? Mas não seria uma porção limitada do corpo. Em condições normais, o ponto de ebulição da água é 100 graus. Podemos afirmar que esta é uma propriedade específica, né? Classifica as afirmações a seguir como fenômeno físico ou fenômeno químico. A dissolução do açúcar na água é um fenômeno físico, porque ela é dissolvida, mas ela não é modificada a estrutura molecular. O envelhecimento aí de vinhos é uma composição química, ele continua sendo vinho, gente, só que as suas moléculas, a sua composição ela é alterada com o tempo, né? Vai apurando. E a preparação de cal a partir do calcário é uma composição química também, que ela passa por processos químicos. Então, é a letra C. A elevação da temperatura de um sistema produz... essa 9, ela ficou o restante aí atrás, né? Então, vamos lá. A elevação da temperatura de um sistema produz geralmente alterações que podem ser interpretadas como sendo devidas e processos físicos ou químicos. Medicamentos, em especial na forma de soluções, devem ser mantidos em recipientes fechados e protegidos do calor para que se evite, né, a evaporação de um ou mais de seus componentes. 2. A decomposição e a consequente diminuição da quantidade de composto que constitui o princípio ativo. 3. A formação de compostos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde. Cada um desses processos, 1, 2 e 3, corresponde a um tipo de transformação classificada respectivamente como: a primeira aí, gente, ó, a evaporação de um ou mais de seus componentes é um fenômeno físico. Ela evapora, mas ela não altera aí a sua composição química, independentemente dela estar dentro do frasco ou fora, ela continua tendo a mesma composição química. A número 2, que é a decomposição, né, e a consequente diminuição da quantidade de composto que constitui o princípio ativo. Quando a gente fala em decomposição, automaticamente resulta num fenômeno químico, né, ela se decompõe. E 3, a formação de compostos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde. É químico também, né? Houve a formação de compostos indesejáveis, houve alteração naquele recipiente, no líquido daquele recipiente. Então, a alternativa correta é a alternativa B. O resultado da conversão direta de energia solar é uma das várias formas de energia alternativa de que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura coberta por vidro, pela qual passa um tubo contendo água. A água circula conforme mostra o esquema abaixo. Vocês podem perceber aí, né? Então,
São feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados no aquecedor solar. Primeiro, o reservatório de água quente deve ser metálico para produzir melhor calor. E aí, né? A cobertura de vidro tem como função reter melhor o calor de forma semelhante ao que ocorre em uma estufa. Exatamente, ela retém melhor o calor, né? A placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do sol, aquecendo a água com maior eficiência. A gente sabe que, principalmente quando a gente utiliza roupa preta no calor, a gente sente que fica mais quente. Justamente por isso, porque ela retém, né, o calor do sol, essa parte escura. Então, a alternativa correta, gente, é a letra E. Segunda, então, descreva as afirmações. Dentre as afirmações acima, pode-se dizer que apenas está correta a 2 e a 3, né? O reservatório de água quente deve ser metálico para produzir melhor o calor. Não tem nada a ver isso. Então, pelas normas vigentes, o litro do álcool hidratado que abastece os veículos deve ser constituído de 96% de álcool puro e 4% de água em volume. As densidades desses componentes são dadas na tabela. Então, a água, densidade aí de 1000, né? E o álcool 800. Um técnico de um órgão de defesa do consumidor inspecionou 5 postos suspeitos de venderem álcool hidratado fora das normas. Colheu uma amostra do produto em cada posto e mediu a densidade de cada um, obtendo: posto 1, 822, né, densidade do combustível, né? Posto 2, 820, posto 3, 815, posto 4, 808 e posto 5, 805. A partir desses dados, o técnico pode concluir que estava com o combustível correto somente os postos. Letra E, 4 e 5. Esqueci de passar a página, gente, perdão. Então, a naftalina, nome comercial do hidrocarboneto naftaleno, é utilizado em gavetas e armários para proteger tecidos, papéis e livros dos ataques de traças ou outros insetos. Assim, como outros compostos, a naftalina tem a propriedade de passar do estado sólido para o gasoso, sem fundir-se, né? Esse fenômeno é chamado de sublimação. A gente viu isso, não foi, gente? Então, observe os seguintes fatos. Uma pedra de naftalina deixada no armário, sublimação. Uma vasilha com água deixada no freezer, solidificação, né? Ela vai virar gelo. Uma vasilha com água deixada no fogo, evaporação, porque ela vai evaporar, né? Acima de uma determinada temperatura. E o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido, é a fusão. Então, o que corresponde corretamente a esses fenômenos é sublimação, solidificação, evaporação e fusão. Letra A. Densidade é uma propriedade definida pela relação de massa e volume, que dá a densidade, o que compõe a densidade é a massa e o volume. Um motorista conduzia seu automóvel de massa, 2.000 quilos, que trafegava em linha reta com velocidade constante de 72 km por hora. Quando avistou uma carreta atravessada na pista, transcorreu um segundo entre o momento em que o motorista avistou a carreta e o momento em que acionou o sistema de freios para iniciar a frenagem. Acho que era a freagem aqui, né? Com desaceleração constante igual a 10 metros aí por segundo, desprezando-se a massa do motorista. Assinala a alternativa que apresenta em joules a variação da energia cinética desse automóvel do início da frenagem até o momento de sua partida. Então, aí a resposta correta é a letra D. Vocês vão fazer aquela continha lá que a gente viu lá no início. Lembra? Ali nas propriedades. Peraí, direitinho.
Exatamente, lá em propriedades. Mas não se apeguem a isso, que não vai cair nada disso na prova não, viu, gente? Quando o astronauta Neil Armstrong desceu do módulo lunar e pisou na Lua, em 20 de julho de 1969, a sua massa total, incluindo seu corpo, trajes especiais e equipamentos de sobrevivência, era de aproximadamente 300 quilos. O campo gravitacional lunar é cerca de 1,6 do campo gravitacional terrestre, né? Se a aceleração da gravidade da Terra é aproximadamente 10 ms, podemos afirmar que a massa total de Armstrong da Lua é de 300 kg e seu peso é de 500 n. Sobre a superfície da Terra, onde gramas é igual a 10, um astronauta apresenta peso igual a 700 n. Em uma expedição à Lua, onde gramas é igual a 1,6, a massa desse astronauta será igual a 70 kg e ele pesará 112 n. Porque, lembra que eu falei que a superfície da Terra, em comparação ao espaço, né, ela perde aí a questão do peso. Ela não perde a massa corporal, mas o peso ela perde significativamente. Associe a propriedade com a palavra correspondente. Então, a quantidade de matéria de um corpo é a massa. Propriedade que o corpo tem de permanecer no seu estado de repouso ou movimento, a inércia. Propriedade que possibilita a um corpo ocupar lugar no espaço, é o volume, e dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço, é a impenetrabilidade. Então, é C, D, A e B. Um objeto que pesa 600 N na Terra tem peso igual a 1.626 em Júpiter. Determine a gravidade desse planeta em ms, sabendo que a gravidade da Terra é de 10 ms. Aí vai dar 25, porque faz uma conta gigantesca. Nós não trabalhamos essa parte de cálculos, né? Até porque eu não achei necessário. No nono ano vocês vão pegar Química e Física aí forte. São duas matérias extras em que vocês vão aprender isso tranquilamente, né? Nós estamos aí com tempo corrido para a gente trabalhar isso tão aprofundado. Então, entre as transformações a seguir, assinala a alternativa que representa o fenômeno químico. E a propósito, não se preocupe que não vai cair absolutamente nada que precise de conta. A gente vai trabalhar só com a parte teórica, viu, gente, do assunto. Só quero que vocês entendam aí o conceito de volume, impenetrabilidade, massa, inércia, tudo isso. Não essa parte de contas, fiquem tranquilos, né? Então, vamos lá. Entre as transformações a seguir, assinala a alternativa que representa o fenômeno químico. Então, a obtenção de amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio. A obtenção de gelo a partir da água não é um fenômeno físico ou químico, é um fenômeno físico. A obtenção de oxigênio líquido a partir do ar atmosférico também é físico. Solidificação da parafina também é físico. E a sublimação da naftalina também é físico, porque não sofre nenhuma alteração química os componentes. Já a obtenção da amônia a partir do hidrogênio e nitrogênio, há aí uma alteração química, porque é a junção do nitrogênio com o hidrogênio. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, eu sei que é um assunto chato para alguns, mas se houver alguma dúvida, qualquer dúvida, é só entrar em contato. Atenção na explicação, na correção. Galerinha, nós temos aí 2 assuntos para a gente trabalhar. Porém, se não me falha a memória, nós só temos mais 2 semanas, 2 ou 3 semanas de aula, então não vai dar para trabalhar. Então, eu dei uma pulada aí em eletricidade, nós trabalhamos aí essa questão de energia nessa parte anterior, sobre matéria, falamos um pouquinho, e nós pulamos lá para o final, aí na página 248, onde nós vamos falar sobre consumo sustentável, né? E o uso consciente. Então, para a gente trabalhar essa questão do consumo sustentável, que é uma coisa que vocês não vão ver no nono ano. Essa parte de energia, de física e química, toda você vai ver no nono ano na parte de química e física. E essa a gente não vai trabalhar em ciências. Então, eu adiantei esse assunto porque eu acho que é de relevância e vocês vão precisar ver. Então, aí, fica a proposta de leitura da página 248 a 254, responder as atividades da página 254 e 255, ok? Então, cheirinho, até a nossa próxima aulinha.